Queridos irmãos, caros amigos, a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda live do ano em curso, ou seja, o ano 2022. Estou aproveitando aqui o ensejo para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, a nossa meditação e para o crescimento espiritual da nossa vida e para alcançar aqueles que desejam conhecer as vontades divinas, né? Quero aqui neste momento também um pequeno aviso que nós tivemos aqui uma boa chuva, graças a Deus, aqui na cidade de Alto do Rodrigues. Foi uma bênção, graças a Deus. E louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e graças a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Estamos, irmãos, aproveitando também o ensejo. Eu estou de quarentena mais uma vez, sou vítima do Covid, no sentido de ter sido pego pelo mesmo. Mas graças a Deus estamos bem, certo? É a segunda vez que, infelizmente, sou pego por este vírus, mas também até aqui quis Deus, pela sua misericórdia, nos concedermos de estarmos de pé. A primeira vez que eu estive, está com aproximadamente 1 ano e 6 meses, ano de 2020, né? E não tinha sido vacinado. Desta feita, fui vacinada, tomei já as 2 doses, mas as meninas não fizeram efeito, né? Não são suficientes para combater o vírus, né? E, infelizmente, fomos mais uma vez infectados. Mas eu agradeço a Deus, que até que Deus tenha guardado a mim, a minha família. E eu, irmãos, tenho uma crença comigo, que nós só vamos no dia em que Deus não tiver mais nenhum propósito na terra aqui conosco, ou se nós se desviar da vontade de Deus. Só existem esses 2 propósitos que podem nós partirmos daqui. Quando Deus não tiver mais propósito comigo aqui na terra, me chamar para junto dele, irei muito feliz, evidentemente. O corpo vai sentir, mas a alma, remida em Cristo, vai muito feliz. Ou que Deus continue me dando força se eu me desviar da vontade dele. Fora isso, nem a morte impede o projeto de Deus. Isso é muito importante. Então nós somos gratos, porque a Bíblia diz com muita força de veracidade. O salmista se expressa com muita convicção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então tem que ter a mão de Deus. Se não tiver a mão de Deus, aí já era, não é? Muito bem.
Amados irmãos, amigos, eu quero ler aqui um texto muito interessante da parte de Deus, um texto um tanto quanto conhecido, encontrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João Evangelista, é o escritor do 4º Evangelho do Novo Testamento. Esse João, ele escreveu 5 livros: o Evangelho, 3 cartas e a Revelação ou o Apocalipse. Foi ele que escreveu quando ele estava, na ilha de Patmos, que Deus revelou para ele. Ele escreveu as coisas futuras, todo o destino da raça humana. João escreveu no livro do Apocalipse, ou também conhecido como o livro das Revelações. Eu quero aqui ler um texto que me chamou a atenção, eu estudando um pouco sobre esse assunto, registrado no capítulo de número 5, e o verso muito interessante, esse capítulo 5 e o verso de número 9. Diz assim o texto: logo, aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram-lhe, aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Muito bem. Amados irmãos, queridos amigos, se tratando de um texto tão conhecido como esse do capítulo 5 do Evangelho de João, João ele é composto de 21 capítulos. No primeiro capítulo, João me inicia mostrando a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Isso é o início do primeiro capítulo. No segundo capítulo de João, ele inicia esse capítulo trazendo em menção a realização de um casamento nas bodas ou em Canaã, que é chamada as bodas de Canaã, onde Jesus opera o seu primeiro milagre ao público, quando ele exercia o seu ministério terreno. O capítulo 3, João se inicia com a história de um mestre chamado Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus. No capítulo 4, João se inicia com a história da mulher samaritana. Quem não conhece? História da mulher que foi tirar água e encontrou-se com Jesus. Pois bem, no capítulo 5, João se inicia de uma narrativa, historicamente verdadeira, desse cidadão que foi curado por Jesus, que estava ali próximo ao tanque Betesda. No capítulo 6, João, ele inicia falando da multiplicação de pão. No capítulo 7, João também relata sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. No capítulo 8, ele fala de início da mulher adúltera. No capítulo 9, do cego de nascença, e por aí vai. Muito bem, mas eu quero me deter um pouco no capítulo de número 5. Capítulo número 5 deste Evangelho, em que João ele retrata do ministério de Cristo
nos terrenos ou no terreno da Galileia. E João, relatando essa história de uma certa multidão que estava ali junto a um lugar chamado Porta das Ovelhas, que era um acesso próprio dito aos animais, Porta das Ovelhas. Existia ali também um tanque chamado Tanque de Betesda. Olha que coisa interessante. Tanque de Betesda, que traduzido quer dizer casa de misericórdia. Olha como nós nos enganamos com as aparências. O nome é muito bonito, casa de misericórdia. Mas aí quando você passa a estudar a história, é totalmente paradoxal, ou contrário, realmente, do que fala o que quer dizer casa de misericórdia. A irmã navegante dos santos. Deus abençoe, minha irmã. Paz do Senhor, viu? Então, às vezes a gente se ilude tanto com frases bonitas quando não se conhece a história. E quando muitas vezes a gente já está tão envenenado pela frase, tão sentimental pela frase, que a história já não importa para nós. Porque nós não fizemos parte da história, do sofrimento, da argúria, das injúrias. Então isso para nós não vale nada. O que nos chama a atenção é justamente a frase. A frase é que nos comove quando nós não conhecemos a história. E quando nós, repetindo para que possamos entender de forma calma, e quando nós já somos convencidos pela frase, a história já não nos importa. Porque não fomos nós que participamos dela. Eu quero mandar aqui um abraço para a minha tia Adélia, ali em Viçosa. E para a sua família, meu amigo Den, e minhas primas, que são filha e neta da minha tia Adélia. Deus abençoe. E não só ela, como todos os meus tios e familiares aí da cidade de Viçosa. Um abraço para esse povo que, com toda sinceridade, a gente quer muito bem. Independente de quem seja. E é isso que muitas vezes nós somos iludidos. A nossa mente, ela é muito frágil. Ela é muito frágil quando nós somos sentimentalmente convencidos e não convencidos com fatos verdadeiros. Evidentemente que nós somos convencidos também pelo sentimento, mas desde que esses sentimentos tenham fatos verdadeiros. É isso que a gente quer passar para você. Observe, o nome desse lugar era Betesda, que o seu significado quer dizer casa de misericórdia. Que nome bonito, não é? Que nome amoroso. Mas quando você começa a estudar a história, que eu me aprofundei um pouquinho sobre essa história, ela é muito longa, mas eu me aprofundei um pouquinho. Essa história não está registrada na Bíblia, está registrada em outros contextos históricos, né? O que está registrado na Bíblia aqui é só o acontecimento do milagre. É isso que nós temos que compreender. Mas eu me aprofundei um pouco sobre essa história. Desse homem que estava há 38 anos, paralítico, jogado pela família, debaixo daquele alpendre com 5 pavilhões, iludido por um milagre que não existia, por um milagre. Se você quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho, lhe ajuda a entender melhor. Abra no capítulo 5, você vai entender. Ele estava lá, iludido, jogado pela família. A história diz
A história diz que multidões de pessoas que estavam naqueles pavilhões, né? Ali, no tanque chamado Betesda, né? Eles estavam ali à espera de um milagre. E que não existia isso em canto nenhum. Não existia. A história vai dizer, vai explicar esse texto com mais nitidez. Esse povo doente que não tinha reversão de cura, a história diz que as suas famílias o jogavam lá, nesses pavilhões, multidões e multidões de enfermos, cego, coxo, manco, aleijado, pessoas com doenças que não tinham reversões. Deixavam lá e, segundo a história, os que tinham condições, o que é que eles faziam? Eles pagavam para que os seus parentes que eles tinham deixado lá ficassem mais próximo à fonte. Porque, segundo a crença deles, o texto não diz, segundo a crença deles, existia um anjo que vinha agitar as águas uma vez por ano, segundo a crença deles, né? A Bíblia relata a crença deles. Jesus não disse em canto nenhum que nesse tanque havia milagre. Foi o rapaz que dizia para Jesus. Então, observe uma coisa muito importante. Observe. Né? Que realmente não existia esse anjo. A história é muito clara sobre isso. Olha a importância de nós conhecer a história. Não basta nós sensibilizar com frases. Nós temos que conhecer a história. As frases, muitas vezes, nos sensibilizam, mas nós precisamos conhecer se realmente a frase condiz com a história. Porque aí, muitas vezes, quando a gente conhece a história, se decepciona com a frase. O lugar é conhecido como casa de misericórdia. Mas na realidade era a casa do abandono, do despejo. Era isso que acontecia. Todos os enfermos eram jogados ali, anos após anos, esperando pelo milagre que não existia. Não existia. Olha que coisa. Então, existia esse tanque, né, que, segundo a história, essa fonte foi feita nos tempos de Salomão, segundo a história, e também essa fonte se tornou uma fonte de uma cultura mística, onde, segundo a história, existiam desenhos romanos ali, como, por exemplo, a fonte de um anjo, né, mexendo as águas. Era só uma foto, desculpa, a foto de um anjo mexendo as águas. Não era que tinha um anjo. E que eu não estou dizendo isso por dizer, eu estou dizendo porque eu estudei, porque foi feita uma escavação nesse lugar e foi descoberto colunatas romanas lá, né, tipo um altar de sacrifício, com esse desenho de um anjo, né, que ele era desenhado como se estivesse agitando as águas. E isso foi colocado na cabeça dos enfermos, que existia um anjo que descia do céu, né, e que agitava as águas. E o primeiro que descesse seria curado. Boa noite, minha amiga Cleide. Boa noite. Viu? Deus abençoe sua vida. Aí, meu irmão Cício, né? Apesar dele não estar nos ouvindo, por ele ser uma pessoa especial, né? Mas ele é um crente e, graças a Deus, sempre nos assiste. Deus abençoe. Mas retornando aqui para entendermos melhor. Sim, oraremos no fim, tá certo? No fim da mensagem, oraremos por você, Cleide. Então,
Observe, esse povo era jogado ali. Por mais que a casa se chamasse casa de misericórdia, não existia nada de misericórdia nem amor ao próximo. O que as pessoas queriam era se livrar desses enfermos. E o que acontecia? A história diz que os que eram jogados ali e que seus familiares eram ricos, eles deixavam alguém de saúde para que todo ano ali ficasse pastorando o anjo a agitar as águas, que não existia, mas na medida existia, e descia o enfermo. E o que acontecia? Só quem tinha oportunidade eram os ricos. Jogou seus familiares lá, mas deixou alguém para descer as águas, né? Mas não existia isso. E nunca, e não há nenhum relato de cura nesse tanque. Tudo isso era ideia deles. Mas uma coisa importante nos chama a atenção. Ao lado ali estava um pobre homem, 38 anos, abandonado pela família, pobre, né? De uma RGP, igual aquela brincadeira que a gente tanto brincou quando criança. Estava lá. E de repente, e uma coisa importante aqui, abrindo um parênteses, irmã Neida, Pai do Senhor, serva de Deus, Deus abençoe. Saudação aí para a família, irmão Carlinhos e filhos, Deus abençoe. Mandei daqui de Alto do Rodrigues. Então, aquele povo, e tinha lá aquele povo religioso, metido a bondoso, do coração bom, que dizia que cria no milagre, que não existia, mas é tão provável, né? Nunca pegou aquele homem para ir colocar ele, descer ele na fonte. Eles criam, mas não faziam ação. Só repetindo, eles criam, não faziam ação e milagre também não existia. Era só coisa de superstição mesmo. E o que acontecia? E ele lá, 38 anos, de repente, naquele evento, naquela festa religiosa, né? Naquela solenidade, chega um homem chamado Jesus. Jesus chega naquela festa, naquele alvoroço, né? Parece que a gente pode notar centenas de pessoas naqueles alpendres, machucando um outro, empurrando. Quando alguém dizia, as águas foram agitadas, criava, né, aquela superstição. As águas foram agitadas, o anjo desceu, e cada um querendo tomar frente, empurrando o outro, pisando, gritando, se esbufeteando, porque é assim que o ser humano quer. Ele quer vantagem. É assim. A primeira oportunidade ele não sabe quem pisa. Ele não quer nem saber quem vai pisar. Ele não quer nem saber quem é que ele vai passar por cima, quem ele vai matar. Ele não quer nem saber. Ele quer saber se ele se dá bem. Né? Ninguém olha para ninguém. E não era diferente naquele alpendre. Irmã Rosa, a paz do Senhor, serva de Deus. Benta, boa noite. Lembrança é meu amigo Cláudio, viu? Deus abençoe. Benta, que está em Mossoró, e a irmã Rosa daqui de Alto Rodrigues. Então, meu amado, isso não resta dúvida. Jamais, não tem nem dúvida, o empurra-purra de gente. E como um paralítico deitado tinha forças para caminhar, né? Jamais tinha força para caminhar ou empurrar alguém para tirar. Ele não tinha como. Talvez tivesse no final do pavilhão, provavelmente, talvez. E chega Jesus e pergunta: você quer ficar bom? Você quer andar? Você quer ser curado? Jesus não estava perguntando se ele queria se socar dentro do tanque, porque Jesus sabia muito bem que o tanque não trazia cura. Era só superstição. Isso era o costume das culturas, né? Que cria nisso. Ele disse, como, Senhor? E aí ele arrasta o assunto do tanque para Jesus e disse, como, Senhor? Se quando o anjo, né? Quando o anjo, né? Quando o anjo, ele Maniele, Marie, Deus abençoe, viu? Lembrança aí, irmão Paulo, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Como, Senhor? Se não tem, quando o anjo agita as águas, não tem ninguém que me bote lá. É só um que pode ser curado, não tem ninguém que me bote. O povo gritava, os anjos estão
O anjo está agitando as águas. Aí vinha o alvoroço, tudo invenção, evidentemente. Jesus não precisa de arranjos. Ele diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. Evidentemente esse homem recebeu um impulso, uma crença particular minha, um impulso, o poder do que Cristo falou, dá uma energia no corpo daquele homem e ele se põe de pé. Irmão Laci, diácono Laci, a paz do Senhor. Lembrança aos irmãos de Porto Alegre. O nosso irmão Ivanildo, nosso irmão daqui de Aldo Rodrigo, um dos cantores do Senhor aqui da nossa igreja. Deus abençoe. Amém, irmã. Muito obrigado. E a senhora também. Deus abençoe, irmã Nelly. Deus abençoe. Então, Jesus diz: toma a tua cama e anda. Esse homem pega a cama dele, levanta e sai. Ok? E sai. Por que Jesus mandou aquele homem, talvez, tomar a sua cama? Porque na cultura judaica, eles não aceitavam ninguém trabalhar no dia de sábado. E Jesus chama a atenção daqueles homens que não dava nenhuma importância para aqueles homens enfermos. Pelo contrário, eles tinham lucro. Era lucro, essa é a realidade. Porque o lucro, irmãos, ele não se importa com as vidas. Isso é muito sério. As pessoas são tão enganadas com isso. O lucro, ele não se importa com a sua conduta, com a sua vida moral, com a sua saúde. O lucro, né? Quando eu me refiro ao lucro, eu estou me referindo aos ambiciosos, aos gananciosos, tá? Então, ele não se importa com você. Ele não quer nem saber como é a sua moral. Ele lhe ilude, derrubando o seu caráter, a sua vida em um todo. É assim que acontece, né? Ele lhe dá uma coisinha, mas o lucro dele é muito mais que isso. Então, olha que coisa interessante. A casa da misericórdia não tinha nada de misericórdia. Era uma casa de oportunistas, de pessoas que queriam lucrar, de pessoas que não tinham piedade de ninguém. Frase bonita com ação enganosa. É o que mais vivemos no mundo. Hoje é isso. Os fatos mostram, os fatos que mostram. Narrativa você escuta, cada um diz a sua. Agora os fatos mostram. É os fatos que mostram. Que coisa interessante. E isso, irmãos, é em tudo. A gente não pode ser hipócrita, nem pode levantar falso. Isso é em todo canto, na área que você imaginar. É na área do trabalho, é na igreja, é onde você imaginar. Tem isso. E não é de hoje não. Porque esses homens que reclamaram porque o rapaz estava carregando a cama, era religioso. Você não pode carregar a cama, é um dia de sábado, e o sábado é o dia dos descansos, é o dia do Senhor, aquela conversa toda. Mas nenhum tinha coragem, já que eles criam, nenhum tinha coragem de pegar o rapaz e colocar lá na beira do poço. Nenhum tinha coragem de fazer isso. Então, dá um entender que não é a intenção de Jesus. Mas eu estou olhando aqui só com a ótica humana. Parece, Jesus não fez isso, estou só fazendo uma ótica humana. Parece que Jesus queria provocar, chamar a atenção dos judeus. Jesus manda que ele leve a cama dele. Olha que coisa, leve a sua cama. Jesus sabia muito bem que aquilo chamaria a atenção dos sabatistas hipócritas, que não tinha amor pelo próximo e nem era observador da lei, coisa nenhuma. Porque Tiago diz que quem transgredir uma coisinha da lei já transgrediu todos os mandamentos. Tudo. Cadê o amor ao próximo que eles não tinham? Se a lei dizia que deveria amar o próximo. Mas na hora que o rapaz carregou a cama, importunou eles. Isso foi propósito de Jesus para chamar a atenção.
Hoje é sábado, você não pode carregar a cama. E o rapaz que foi curado na hora, ele nem se informou, nem perguntou como era o nome de Jesus, nem se importou com isso. Isso se repete muito em nossos dias. São muitas as pessoas que são beneficiadas por Deus, por Cristo, mas agradecem de tantas outras formas, que aí é uma particularidade de cada um, mas também não podemos negar a realidade. Que coisa interessante, não é? Mas é verdade. O rapaz nem perguntou o nome de Jesus. Quem foi que mandou você carregar a cama? Ah, o homem que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. Ele não mandou ir para tanque, ele mandou eu tomar minha cama e ir para minha casa. Depois ele se encontrou com Jesus. O texto diz que ele se encontrou com Jesus, né? E Jesus se revela o seu nome e diz, olha, cuidado, não suceda, não peques para que não te aconteça coisa pior. Jesus não só curou aquele jovem, mas parece que o texto nos ajuda a entender que Jesus também perdoou os seus pecados. Olha que coisa interessante. Coisa que o tanque não podia fazer, nem curava, para começar, e nem perdoava pecado. Jesus não só curou, mas perdoou os seus pecados. E isso incomodou os religiosos da época. Provavelmente nunca, talvez fizeram um favor para este homem, mas reclamou porque ele andou. Olha só, eles não se admiraram do milagre, eles não glorificaram a Deus pelos milagres, mas ignorou o milagre que Deus fez e que Cristo fez e porque o rapaz carregava a sua cama para ir para casa. É isso que nós vivemos. Não é só daqueles tempos. Hoje vivemos com o aumento maior, que se cresce a população, cresce também os erros, né? E parece que vivemos num mundo que cresce mais erros do que acertos. Então, meu amado, o que eu quero trazer é verdade. É a glória de Deus. É Ele que faz isso, né? O que eu quero dizer, não vamos se iludir com palavras bonitas sem que conhecemos a história. E se porventura nós se agradarmos de palavras bonitas sem conhecer a história, é bom que pesquisemos. E quando nós conhecer a história, é melhor nós repugnar a história que contradiz a palavra tão bonita. O nome do lugar era Casa de Misericórdia. Na realidade lá era Campo de Abandono. Vou repetir, não sou eu que estou dizendo, é a história quem diz. A história diz, lá os parentes dessas pessoas os jogavam lá nos alpendres, ficava lá apelando essa crença, essa fé, que não existia esse milagre. Lá, eles abandonados. Quem tinha mais condições, botava alguém para curar, para cuidar deles lá, acreditando que o anjo vinha. E quem não tinha, ficava desprezado como este homem e tantos outros lá, abandonados. Então, isso é uma história real, verídica, né? Muito verdadeira. Quando a gente se sensibiliza com tantas coisas que a história diz totalmente diferente. Meu amigo Vils, eu te vi aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, é importante nós entendermos isso. E muitas vezes nós pagamos um alto preço por isso. E não é castigo, não. É consequência de escolha. Nós temos que fazer a separação de castigo e consequência de escolha. É consequência de escolha, irmão. A nossa vida é assim. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, ele diz, não erreis nos seus devassos, não erre. Tudo que você plantar, você vai colher. Porque muitas vezes nós deparamos com pessoas que eu estou na luta, eu estou na prova. Não, é as suas escolhas. É as minhas escolhas que têm as consequências. Deus abençoe, meu amigo Vils. É as suas escolhas, são as minhas escolhas. E muitas vezes nós ainda temos, desculpa aqui a força da expressão, tá certo? Mas não estou querendo machucar ninguém não. Mas nós temos a cara de pau de dizer assim,
Deus não olha mais para mim, Deus não me ama, Deus só me castiga, não gosta de mim. Não, é as nossas escolhas. Às vezes Deus não tem nada a ver com isso, é as nossas escolhas. Tem coisas que é Deus, tem coisas que é as nossas escolhas. Então que nós possamos entender, meditar. Não é muito bom palavras agradáveis, mas nós temos que saber o que é que está por trás das palavras agradáveis. Meu amigo, meu vereador Raimundo, aí da cidade de Viçosa, é meu amigo. Rapaz, Deus te abençoe, viu? Você e sua família. E hoje eu até me lembrei de ligar para você. Você acredita, meu amigo velho? Diante de Deus, como isso é verdade. Rapaz, nunca mais liguei para Raimundo, né? Mas eu ia ligar só para saber como é que estavam as coisas. E Deus te abençoe, você e a sua família. E você sabe que você é meu amigo, não é de hoje. Isso aí é independente de qualquer coisa, né? Abrindo aqui um parênteses, né? De qualquer coisa. Você sempre foi um cabo aí que me ajudou, independente da posição que você está hoje. Você sabe disso, né? E a gente tem que ser grato ao que nos ajuda a gente, independente, seja ele quem for, né? Do prefeito ao gari. Se nos ajudar, a gente tem que ser grato e reconhecer, né? Um cabo que eu trabalhei muito com ele, serviço, eu reconheço isso, amigo. Eu não estou falando de você nem como um político, estou falando de você como pessoa, né? Num bom sentido. Esqueça a política e eu vejo você como uma pessoa. É assim que eu vejo você. Deus te abençoe, você e sua esposa, né? E sua família. Então, é isso que nós temos que compreender, né? Nós temos que compreender justamente, né? A irmã Glênia Raquel, sim, vamos orar. A irmã Glênia que está na cidade lá de São Paulo, se não me foge a memória. Deus abençoe você e sua família, viu? Então é isso que nós temos que compreender. É muito bonito quando os nossos ouvidos escutam palavras bonitas, né, que sensibilizam o nosso coração. Agora, é importante que nós vamos atrás da história. Será que por trás dessa palavra bonita tem realmente uma bonita história? Irmã Sandra, Pai do Senhor, Deus abençoe. É isso que muitas vezes nós caímos em tanta cilada. Você sabe por que Adão e Eva, né? Porque Eva foi quem primeiro caiu porque ela ouviu uma palavra bonita. Por incrível que pareça. Mas, irmã Renilda, é verdade? É verdade. Olha o que foi que a serpente disse para Eva. Se você comer essa fruta ou esse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha, conhecendo o bem e o mal. Menino, isso cresceu. Isso foi agradável aos ouvidos de Eva e foi agradável ela comer o fruto proibido. Olha, irmão, por trás de uma palavra tão bonita existia uma história terrivelmente maléfica. Que foi que Eva adquiriu? Um distanciamento de Deus e a morte, que passou a todos nós. Fazemos parte desta história tão triste por uma palavra tão agradável. Não sei se você conseguiu compreender a mensagem. Irmã Maria Antônia, na paz do Senhor, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. É isso que nós temos que compreender. Se nós aprendêssemos mais com isso, talvez erraríamos menos. Talvez erraríamos menos. Porque somos interessados pelo que ouvimos, mas não somos interessados por aquilo que está atrás do que ouvimos. Está aqui. Nada melhor, uma prova tão certa, tão concreta, tão objetiva como essa. Nós fazemos parte da história de Eva e de Adão.
que caíram, né? Que ouviram uma palavra tão satisfatória e por trás da palavra tinha outra história que hoje somos participantes. Quantos anos, queridos, nós já perdemos? Quantos? Não faz muitos dias que perdi meu pai, né? Muitos anos já perdi minha mãe. Tantas pessoas de Viçosa que já se foi aí. E eu não digo isso por dizer não. Eu digo com toda sinceridade. Às vezes, por incrível que pareça, eu me lembro de quase todos que já foi depois que eu estou aqui. Vocês podem não acreditar, mas eu estou sendo sincero. Eu fico aqui muitas vezes em casa pensando em tantos que já foram. Tantos, né? Depois que eu estou aqui já faleceu mais de 100 pessoas aí em Viçosa. E eu me lembro de quase todos, por incrível que pareça. Vocês podem até não acreditarem. Quando eu chego aí em Viçosa, eu sou ciente que não vejo mais essas pessoas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Foi uma bonita palavra que Eva ouviu e acabou trazendo esse mal para todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça e possamos meditar nisso. Cuidado, escute a palavra. Agora, estude a história. Estude a história da palavra. Lembre-se, o lugar é chamado Casa de Misericórdia, mas a história diz que era um lugar de abandono e de desprezo, onde as pessoas carentes eram jogadas ali sem bondade e sem misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês, por todos que participaram dessa live, uns com mais extensão, outros com pouco tempo, mas não tem importância. Eu sou grato a todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, né? Amém, irmão. Amém. Porque Deus, Ele é bom, né? Deus só tem uma palavra que você pode confiar. Pode confiar. Isso eu posso dizer comigo. É a de Deus. Por quê, irmão querido? Porque Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. A gente nem entende. Eu nem entendo. Não. Deus é Deus. Nós somos nós. Mas a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Amém? Oremos. Deus, queremos te agradecer por esse momento tão bom, pela vida das pessoas que participaram conosco nesta live. Uns por pouco tempo, outros que pacientemente nos ouviram. Que a tua palavra penetre na minha vida, na vida daqueles que me ouviram e dos que ainda hão de ouvir. Nem que seja um pequeno momento. Quero orar por cada um deles. Quero também orar aqui pela a irmã Clênia Raquel, pela irmã Creio, que pede oração, pela nossa amiga Benta, por todos que participaram. Que a tua bênção, que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia continue estendido sobre as vidas de cada um deles. E que eles possam, aqueles que ainda não compreenderam a sua palavra, ainda não entenderam ainda, que o teu Espírito Santo possa esclarecer de forma nítida. E assim, Pai, eles possam ser, meu Pai, alcançados pela tua bondade, crendo na tua palavra. Eu oro assim e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, e oreis por mim e pela minha família, em nome de Jesus. Amém.